Olá a todos, daqui Luís Dias dos Jogos do Mundo. Hoje, para dar início à nossa terceira temporada de Carcassonne nos Segredos, vamos ter uma entrevista especial com o Rodolfo Lopes, da Devir Portugal. Bem, já de seguida. Ora bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui em mais um episódio da nossa série Carcassonne nos Segredos e temos hoje o prazer de contar com a presença do Rodolfo Lopes, de Devir Portugal. Boa tarde, Rodolfo. Obrigado pela tua presença. Boa tarde. Obrigado, eu que agradeço o convite. Tá. Pronto, nós decidimos contar um bocadinho aqui com a presença do Rodolfo para nos falar um bocadinho também da importância e da ligação que a Devir tem a este jogo fantástico que é o Carcassonne. Podemos também falar de outros assuntos, mas vamos começar por aqui. E Rodolfo, começava por perguntar, neste caso este ano, 2020, Carcassonne faz 20 anos, e começava a perguntar onde é que tu andavas há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás ainda estava a estudar, ainda não estava tão envolvido nos jogos, nem neste mundo como estou hoje em dia, sem dúvida alguma, ainda estava a estudar. Certo. Mas tinhas... Era fã de Devir, mas por acaso por outro lado, pela parte da banda desenhada. Acho que é uma coisa muito interessante, a maior parte das pessoas que trabalham diretamente com os produtos, de uma forma ou de outra, tiveram sempre uma ligação com algum produto, alguma linha de produto da Devir a dada altura. Por exemplo, eu tenho um colega que é com o Magic, outro colega que é já com os jogos de tabuleiro, eu fui muito com a banda desenhada desde cedo, então já somos devirianos já há muitos anos também. Exato, isso é muito interessante também. Mas já nessa altura então, já tinhas essa ligação já nessa altura também. Há mais de 20 anos até. Com a banda desenhada da Devir, até mesmo da parte do Brasil, por isso, sim. Sim, exatamente. Olha, então, neste caso, pronto, vamos puxar um bocadinho mais para a questão do Carcassonne e queria te perguntar um bocadinho, era que nos contasses, porque o jogo em si, algumas expansões já estão no mercado português há bastante tempo, explicar um bocadinho como é que, se tens noção, porque também já estás há alguns anos na Devir, perceber como é que isto entrou, ou seja, quando é que o jogo começou a entrar no mercado português e como é que isso se processou? O jogo foi feito em 2000, ganhou o prémio do jogo do ano em 2001. Eu creio que foi em 2003 que entrou no mercado, mas foi uma coisa muito suave na altura, porque a visão que nós temos, se calhar é muito difícil as pessoas entenderem que a visão que nós temos hoje em dia dos jogos de tabuleiro modernos em Portugal e no mundo inteiro, há 20 anos era completamente diferente. Havia realmente nichos de mercados, como a Alemanha, em que era muito forte e já começava a ter uma relevância económica até bastante relevante, mas nada que se comparasse com hoje em dia, em nível mundial ou no nosso país. E então acho que era mais a ideia de que nós tínhamos a noção, nós tínhamos a certeza que era um bom produto, tínhamos a noção que tinha muitas pernas para andar, o mercado podia expandir, então havia muito ainda essa resistência. Mas lá está, há 20 anos atrás o mercado era muito diferente para muitas coisas. Se pensarmos na tecnologia, é um bom exemplo, por exemplo. Exatamente, sim. E diz uma coisa, do ponto de vista da presença do jogo no mercado, e se calhar no mercado, tanto no mercado português como no mercado internacional da Devir, é um jogo que tem, de facto, é um dos jogos que tem maior presença em termos de percentagem, por exemplo, em termos de vendas, por exemplo? Foi um crescendo, isto é, foi um crescimento que ao início, lá está, como estávamos a dizer há pouco, o mercado era ainda muito por explorar, não conhecia o que eram jogos de tabuleiro modernos, não tinha muita ideia do potencial enquanto jogo e havia sempre aquela tendência de achar que o jogo de tabuleiro era uma coisa de criança, não é? Enquanto que hoje em dia, pelo menos uma parte da população já tem a ideia que é um jogo que pode ser infantil, realmente, mas pode ser familiar, pode ser até mais para adulto, segundo a temática, segundo a parte estratégica ser mais elaborada, por isso já não é um brinquedo, não é só um brinquedo. O jogo de tabuleiro moderno ganhou a sua própria área, e isso hoje vê-se perfeitamente quando chega-se uma prateleira de uma loja especializada ou não, tem uma secção de jogos de tabuleiro e que já não estão necessariamente misturados com os dominós ou uma coisa assim do género, não é? E então foi algo que foi-se ganhando, foi algo que se foi batalhando para ter, foi também muitas das vezes os próprios compradores das grandes superfícies, dos parceiros grandes, eu não digo que educá-los, mas mudar a perspectiva que eles tinham dos jogos de tabuleiro.
mudar primeiro que tudo a essas pessoas em sítios-chave a ideia de que o jogo de tabuleiro não é apenas um brinquedo, que é algo mais do que um brinquedo. Normalmente olhava para os jogos de tabuleiro e pensava, é um brinquedo. É algo que se dá no Natal, que se dá nos anos de alguém, ou que se dá na Páscoa, coisas assim no género, e era uma oferta sazonal. E hoje, se formos a ver os jogos de tabuleiro no nosso mercado e no mercado internacional, acompanha mais aquela dinâmica da literatura. Sim. Sai um lançamento, há lançamentos mais virados para o fantástico, mais virados para o romance, mais virados para diferentes temas, e consoante o tema é também o tipo de público que vai cativar. Então acompanha mais, de certa forma, o jogo de tabuleiro moderno tem mais em comum com o livro do que propriamente com o brinquedo, nesse sentido. Em termos editoriais, em termos de lançamento, deixou de ser uma coisa tão sazonal, passou a ser uma coisa que está ligada à sua altura de lançamento, à sua época de lançamento. Obviamente que existem uns picos sazonais de Natal e tudo mais, mas isso existe com tudo, basicamente. O interessante foi cada vez mais ser um produto que saiu de ser um produto sazonal. Isso reflete também a diferente atitude que quem compra o jogo e quem olha para o jogo ganhou. É uma atitude diferente para com o jogo de tabuleiro moderno. Isso é muito interessante. Obviamente que isso foi uma evolução e que o Carcassonne, como todos os outros jogos também que nós temos no nosso catálogo, foi aderindo a essa evolução. O Carcassonne ganha uma relevância muito diferente no nosso mercado porque é daqueles jogos que faz parte do nosso core e que ganha muita dinâmica, ajudou a criar muito essa área, a criar esse espaço na prateleira. Certo, sim. Diz uma coisa, em termos internacionais também, porque a Devir, no fundo, tem o exclusivo do jogo também nos mercados em que opera, é também, de facto, um dos jogos que tem, para além do Catan, provavelmente, um dos jogos mais presentes a nível internacional também. Sim. É um jogo que, para já, cativa muito facilmente, que para mim, é daquelas coisas que mais gosto do jogo, é um jogo simples de jogar, mas não é um jogo simplista. Então é um jogo muito fácil de começar a aprender a jogar, consegue-se começar a jogar e a ser até competitivo, se quisermos, muito facilmente, muito rapidamente, mas que não é um jogo complicado de o fazer, de atingir rapidamente. O que é agir acerca do jogo, o que é que nós podemos fazer no jogo para realmente até melhorarmos e, se fazermos melhor numa próxima partida, ganharmos mais pontos, roubarmos aqueles pontos ao oponente, essas coisinhas todas. E é uma coisa que fazes muito rapidamente, de uma forma muito direta. Logo, é daqueles pontos fortes dos jogos de tabuleiro modernos, que é bastante universal nesse sentido, tem regras claras, simples, muito fáceis de seguir e quase que o seu arquétipo é o jogo de tabuleiro moderno. É um jogo. É um bom exemplo. É o exemplo perfeito do jogo de tabuleiro moderno, sem dúvida alguma. E isso, obviamente, que ao ser universal, também consegue ser dessa mesma forma noutros mercados, até mercados muito diferentes, como por exemplo da América Latina, que também estamos presentes também em vários países da América Latina e então também funciona muito bem na América Latina nos nossos mercados. É um jogo que cativa, é cativante, é fácil de começar a jogar e isso torna o jogo muito imprescindível. Essencial. Exato. Nós antigamente tínhamos nos nossos catálogos, chamávamos o catálogo dos essenciais, obviamente que o Carcassonne era considerado um dos essenciais. Exato, exatamente. Sim. E diz-me uma coisa, só uma curiosidade, que nós notamos, ou seja, conhecendo o Carcassonne e conhecendo aquilo que é o universo em torno do jogo, sabemos que há muitas expansões que não estão disponíveis no mercado português, ou em língua portuguesa. E aquilo que perguntava era, no fundo, o que é que, se há ou não há determinados critérios que os editores, no fundo, têm de ter em consideração ou não, quando decidem se um determinado jogo deve entrar no mercado português ou não. E perguntava até, por exemplo, no nosso mercado, até que ponto, por exemplo, faz sentido ou não entrar em determinadas expansões, por exemplo. O nosso mercado até não é dos piores em relação às expansões. Eu diria que até está muito bem preenchido pelas expansões. Houve expansões que, entretanto, foram sem rotação e provavelmente vão ter que ser relançados eventualmente. Mas vou dar um exemplo muito simples. Antigamente o jogo tinha um design diferente.
E com os lançamentos que nós fazíamos e com as expansões que estavam disponíveis para esse design, iam sempre pequenas partes de expansões, ou expansões mais pequenas, como o Conde, como o Rio, eram separados nessas expansões. Com a mudança do design, essas coisas mudaram, essas pequenas expansões mudaram. Houve umas, acho que é o Rei, a Ponte, uma coisa assim do género. Há uma versão dos americanos que foi tudo aglomerado numa espécie de expansão, mas essas expansões já estavam disponíveis no antigo design, espalhado pelas várias expansões, estavam aglomeradas nessas expansões. Nesse sentido, se calhar, com o novo design, talvez venha a ser editado, é uma questão de vermos se vale a pena ou não. De resto, o único que não foi mesmo editado e que ainda fizemos o skip, saltámos esse pedacinho, foi mesmo o do circo, não é? Under the Big Top, que eu acho que quando ela foi lançada estávamos exatamente naquela transição de ainda tínhamos o design antigo e não fazia sentido, porque ela saiu logo com o design moderno. Moderno, exatamente. E então não fazia sentido estar a lançar uma expansão com design moderno quando estávamos realmente a vender o design antigo. Claro. Se ela vai ser mais à frente editada ou não, não sei. Talvez, é possível. A marca, a família de Carcassonne no catálogo tem tanta força, é possível que sim, mas não é garantido. E diz-me... Desculpa. Não, já agora só para finalizar, por exemplo, com a edição do Carcassonne Plus, nós demos cabo de uma data de coelhos logo com 11 expansões numa só caixa, por isso... Exatamente. Muitas daquelas pequenas expansões a caixinhas pequenininhas que existiam e que não estavam disponíveis cá em português, resolvemos isso logo de uma só vez com o Carcassonne Plus. E por acaso, nós podemos dizer, foi por acaso das primeiras que comprámos e acho que foi claramente um investimento muito bem feito, até porque estava excelentemente bem criado e acho que é excelente para quem se quiser iniciar não só a base, mas depois ter a Carcassonne Box, é excelente nesse aspecto, para ainda gostar mais do jogo, eu acho que é. E diz-me uma coisa... Só traz um problema. Diz. Temos que comprar uma mesa maior. Não sei se uma mesa normal serve para o jogo base e aquelas expansões todas. Provavelmente temos que comprar uma mesa nova. Agora diz-me uma coisa, nota-se também um aspecto que eu acho que na Devir se tem notado e cada vez mais, é que dão importância, dão destaque à realização de competições em torno dos jogos, também distribuídos relacionados com a marca. O Catan e o Carcassonne são os essenciais, e eu perguntava-te que, em termos de marketing, porque acabas de ser responsável também por esta área, o que é que sentes que isso, a realização de competições, pode ou não ajudar a contribuir para o reforço da marca e, neste caso, do jogo? Claro que reforça. Reforça e a vários níveis. Para já, como estavas a falar, o reconhecimento da própria marca. Não é? Lá está, isto ainda é daquelas dores de crescimento que herdámos do passado. Era lançado um jogo e se calhar as pessoas jogaram aqueles jogos clássicos, mas se perguntar a essa pessoa, olha, qual é que foi a editora do jogo A, B ou C, ela provavelmente não vai saber dizer. E então, e muito menos saber qual é o autor desses jogos antigos. Exato. Porque os jogos antigos não vêm com o nome do autor na caixa. Ninguém faz. Há pessoas que jogam jogos clássicos e que não fazem a mínima ideia quem é que os inventou, quem é que os criou, quem os desenhou. Isto é muito diferente, lá está, mais uma das diferenças que nós temos nos jogos modernos. Existe, lá está, aquela relação muito ligada à literatura, à banda desenhada, o design, o argumento, a criação da dinâmica do jogo tem um nome. A pessoa pode relacionar e pode começar a dizer assim: eu gosto dos jogos do autor X. Bem, se aquele jogo tem aquele design, eu sei que vou gostar porque gosto do traço daquele desenhador. E então, do ponto de vista da argumentação e da realização, por exemplo. Sem dúvida. Assim, este filme tem a fotografia daquele, então vou gostar. Aquele realizador, então gosto muito dos argumentos que ele escolhe. E isso faz sentido nos jogos de tabuleiro. O que é que acontece? À medida que vamos então criando essa identidade, quando estamos a fazer os torneios, seja de Carcassonne, seja de Catan, seja o que for, estamos a reforçar a nossa marca, a fazer o branding da Devir, e as pessoas relacionarem a Devir com os jogos que gostam.
Não é apenas eu gosto do jogo X, eu gosto dos jogos de devir. Claro. Este pulo faz muito sentido e dá uma confiança extra ao quem vai comprar, a quem vai jogar os jogos. Os torneios em si, o que é que fazem? Dão uma exposição muito grande, não só à marca, lá está, mas também aos próprios jogos. E desmistificam aquela situação que os jogos são muito complicados e tem muitas pecinhas e aquilo deve ser só para génios, uma coisa assim do género. Não é? E quanto mais peças vêm, mais peças, mais complicado deve ser. Não tem nada a ver com... Uma coisa não tem relação direta com a outra. Não é? Se formos a ver, então... Há jogos que não têm mesmo nada a ver com isso. E então o que cria é uma proximidade do público aos jogos em si e a nós também, como veículo. E então as pessoas podem experimentar os jogos, podem usufruir dos jogos, fazemos muitas ações de demonstração quando era possível, agora interrompemos por motivos óbvios. Quando era possível fazíamos muitas demonstrações, participávamos em muitos eventos, que é para as pessoas terem a experiência direta de jogar um jogo de tabuleiro. E para muitas foi uma mudança de atitude completa e um despertar de olhos, não é? Um acordar, porque descobriram um novo hobby, assim de repente. As pessoas descobriram, olha, ok, existe um novo mundo, para além de tudo aquilo que nós já conhecíamos, e vemos isso, as pessoas que depois de um ano para o outro, ou de um evento para o outro, vão nos visitar novamente e vão dizer o que há de novo. Entretanto já experimentei este, o que é de novo, o que é que me aconselha? Isso é ótimo, é espetacular. Começa numa escala pequena e depois vai aumentando bola de neve, vai fazendo um efeito bola de neve. E chega um ponto em que as pessoas já não se perguntam o que é isto que está a acontecer aqui neste sítio? Dizem, são jogos de devir, vamos lá ver o que há de novo, ou vamos experimentar alguma coisa que ainda não tínhamos jogado. Isso faz muita diferença, porque essa mudança de atitude depois já o passa à palavra. As pessoas não só começam a jogar mais jogos, mas também começam a oferecer jogos. Porque normalmente existe também aquela situação, se eu gosto, eu conheço certas pessoas que vão também gostar destes jogos e começam a utilizar também o jogo também como uma oferta. Eu acho que não sei se os torneios foi o pretexto para nós fazermos certas ações ou foram as ações o pretexto para fazer os torneios. Há aqui uma relação ovo-galinha, galinha-ovo. Sim. Mas sei que foi uma coisa que nós durante nos últimos anos temos investido algum tempo e dedicação para transformar a experiência das pessoas cada vez melhor. Claro. Tem-se visto os resultados. Exatamente. Eu, por acaso, para uma das perguntas que tinha, mas de certa forma tu acho que indiretamente acabaste de responder, que é até que ponto que mudanças positivas é que a questão da organização dos torneios, que vocês a partir de 2018, se não me engano, houve uma mudança um bocadinho de paradigma na forma como passavam a tentar organizar os mesmos torneios, de uma forma um bocadinho até mais a nível nacional, por vários locais, até que ponto isso trouxe mais valias, mas de facto acabaste por demonstrar que sim, que acabou por trazer, porque eu, por exemplo, quando estive recentemente, quando falei com o responsável da organização do torneio em França, por exemplo, aí a política, enfim, da Asmodée na altura, ali era a questão de realizar um único evento, neste caso era mesmo em Carcassonne, para poder apurar, digamos, o campeão nacional. E aqui a Devir, de facto, tem um outro enquadramento também relacionado com no fundo, com o país inteiro, não é? Aqui, lá está, deixou de ser um torneio nacional, que no fundo era o torneio de Lisboa, para ser realmente um torneio nacional, um campeonato nacional. E aí nós usámos como cúmplices os vários locais, os grupos de board gamers, as várias lojas, os vários parceiros dentro dos centros comerciais que nós temos, e então aproveitámos tudo isso e criámos muita sinergia com eles, para realmente transformar o campeonato nacional num campeonato realmente nacional. Para toda a gente ter a oportunidade de norte a sul do país de participar, mostrar aquilo que vale enquanto jogador de um ou de outro determinado jogo e de resultado. Para já foi uma explosão de jogadores, mais casuais ao início, outros mais competitivos, mas todos os anos tem vindo a aumentar, que é super interessante, super bom. Isso, para já as pessoas sentiam-se às vezes um bocadinho intimidadas de ter só um one shot para ser o campeão. Exato. Isso tornava muito tenso as coisas. E então assim, o que acontece?
há pessoas que não vão a um torneio, a coisa não lhes correu bem, experimentam ir a uma outra etapa, já lhes correu bem, já estão qualificados, ficam mais descansados e vão se divertindo, vão treinando, vão conhecendo outras pessoas, às vezes aproveitam também para descobrir outros sítios, outras cons, outras convenções que se calhar à partida não iriam visitar, mas que com o pretexto também de irem participar no torneio também o fazem, e então isso tornou tudo muito mais engraçado. E pessoas também que vão a um sítio, vão a um evento, vão a um local e de repente descobrem, eu sei jogar isto, eu gosto disto, o que estão aqui a fazer? Olha, vamos iniciar um torneio, querem participar? Pois há sempre aquela questão, quanto é que é a inscrição? Não é nada, não, é gratuito, por isso é só divertir, seguem as regras do jogo e vão se divertir, sim. Pessoas que também casuais assim deste género, o que é interessante porque não, era daquelas coisas que não estávamos à espera que viesse a acontecer tão rápido e começou a acontecer até bastante rapidamente. E então, a partir nós experimentámos com o jogo primeiro e as etapas nacionais. No ano seguinte, obviamente, tivemos que fazer também com o Carcassonne, porque vimos que, existe necessidade, as pessoas têm vontade existe público para poder fazer estas etapas de norte a sul do país e os resultados realmente apresentaram-se, porque logo nos primeiros anos em que nós fizemos exatamente as etapas pelo país inteiro, houve cada vez mais grupos e acho que foi um sucesso e esperamos que continue, assim que as coisas normalizarem um pouco mais, porque realmente as pessoas estão com muita vontade de voltar a jogar juntos. Exatamente, sim. E agora perguntava-te só para nós no fundo terminarmos, era em relação, digamos, ao jogo também, por isso no fundo é um marco também aqui para Advir, era o que é que se perspectiva no fundo em breve, neste ano até relembrando o que foi feito e o que vem aí do ponto de vista de publicações este ano ou no próximo relacionados com este universo de Carcassonne. Este ano vamos ter 2 títulos. Vamos ter a reedição do Caçadores e Recoletores, já com novo design, lá está, e também vamos ter o Carcassonne Amazonas, o que nunca tínhamos editado, é um Around the World também, que já foi editado há algum tempo atrás, mas nunca teve edição em português, e então este ano decidimos avançar com estas 2 edições de Carcassonne, por isso até o final do ano, novidades de Carcassonne estão bastante... Exato. Olha, Rodolfo, agradecemos muito este bocadinho, foi muito, muito agradável também conversar contigo. Continuar a desejar-vos muito boa sorte pelo excelente trabalho que vocês têm feito aqui em termos de promoção dos jogos de tabuleiro modernos em Portugal e vamos vendo por aí também em breve.